Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar numa base de dados, né, como fazer para poder tratar os valores faltantes dessa base de um determinado data frame. Então aqui eu selecionei o data frame que ele está lá no Kaggle. Aí eu fiz uma adaptação desse data frame para a gente poder fazer essa análise. Então aqui eu vou importar as bibliotecas, né? Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Plotly. Depois eu vou ler esse data frame que já está aqui, né? Aquele mesmo jeito que a gente já vem fazendo. Vamos ver os 10 primeiros valores dele. Então ele tem aqui cliente ID, que seria a identificação do cliente. É uma variável inteira. O income. Income seria a renda anual. É uma variável contínua. Age. Age seria a idade, também é contínua. Loan seria a dívida, também é contínua. Pode ver que é tudo aqui casas decimais. E o default é se pagou ou não pagou a dívida. Então seria o 0 ou 1. Então a ideia aqui é, através dessa base de dados, ver se renda, idade e dívida tem uma relação direta com pagar ou não pagar a dívida, tá? Olhando o final aqui do data frame, então pode ver que segue um padrão, né? É o mesmo padrão. Pode ocorrer, que é o que a gente vai descobrir agora, valores nulos e também valores inconsistentes. Só que esse aqui, o que a gente vai fazer agora é para trabalhar valores nulos. Pode ver que é uma base que tem 2.000 linhas. Vamos ver aqui o describe, para poder ver as características dentro da estatística. Então aqui a gente já percebe que tem um probleminha, uma idade de menos 52. Então aqui tem algum problema que a gente vai ter que tratar depois com análise dos valores inconsistentes. Vamos fazer uma visualização gráfica. Antes de fazer essa visualização gráfica, vamos ver aqui quantos pagam e quantos não pagam a dívida. Então aqui seria 0 e 1. Né? E aqui nós temos ele representado, né, em pagar ou não pagar a dívida. Então ele está falando aqui pagar e não pagar. Vamos olhar aqui um histograma da idade. Então o histograma da idade apareceu aqui uma escala onde tem esses números negativos. Então isso aqui a gente tem que verificar o que está acontecendo para poder tratar esses dados, porque com certeza tem problema nesses dados com relação a essa idade, e a gente vai ter que trabalhar esses valores aí que são inconsistentes para a nossa análise. Vamos analisar a renda, ou fazer um gráfico da renda anual. Então a renda anual aqui ela está variando entre 20 mil e 70 mil, quase uma distribuição aí uniforme, né? Vamos avaliar aqui, fazer uma visualização gráfica da dívida. Então tem uma boa parte aí, acho que a maior parte está concentrada aqui até 4 mil em termos de dívida. E os menores está chegando em 14 mil, 13 mil e alguma coisa, né? Vamos fazer um gráfico aqui para a gente poder ver as correlações existentes. Então aqui a idade com a idade, então é praticamente uma reta, né? Tem que ser uma reta. Income com income, renda anual com renda anual e dívida com dívida. Então aqui a gente consegue observar o seguinte: idade, temos esses casos aqui dessas idades que são negativas, ó, tá abaixo de 0. Isso aqui, como eu já falei, a gente vai ter que tratar, então é um problema que a gente tem. Ela aparece aqui também, ó, são 3 pontos que estão aparecendo aqui, valores negativos. Aqui nós temos a relação da renda com a dívida. Então as dívidas maiores aqui e nós temos as rendas maiores aqui. Aqui a mesma coisa, né? As rendas estão aqui enquanto que as dívidas estão nesse eixo. Então basicamente uma análise bem básica aí para poder fazer primeiro uma verificação de existência de dados que não são consistentes. Vamos fazer um mapa de calor para poder verificar se existe aí algum valor nulo. Então aqui, olhando no mapa de calor, a gente observa o que? Uma região que está em branco aqui, ó. Então essa região que está em branco, vamos olhar ali embaixo, exatamente, ó, idade.
Então são dados inconsistentes e dados faltantes. O que ele está mostrando para nós aqui são dados faltantes. Por isso que a gente usou o isNull aqui, ó. df.isNull, ele vai procurar o que? Os valores nulos dentro dessa base. Vamos fazer aqui um boxplot usando a Seaborn para poder ver a idade. Aqui aparecem os pontos com idades negativas. E vamos fazer um outro boxplot agora com a projeção dos pontos dentro das duas classes. Então aqui a gente observa que aparece ali pontos, né, valores negativos. A gente vai ter que fazer a correção, mas não mostra para nós aqui os valores faltantes, que é o que a gente vai fazer agora, é tratar esses valores faltantes. Vamos ver aqui os valores faltantes. Então eu vou pegar nosso dataframe, que é df.isNull. Ele vai mostrar apenas, né, as colunas e linhas, se é verdadeiro ou falso, se tem valores faltantes ou não. O que é importante para nós é saber e fazer uma soma desses valores. Então aqui ele aparece, ó, 3 valores que estão nulos, tá? Então onde estão esses valores nulos? A gente vai usar o df.lock, né, o método do pandas, para localizar dentro do dataframe. Então pd.isNull. Aqui eu vou colocar quem é a minha base, que é o df, e vamos rodar ali para poder ver onde que está esse cara. Então tá lá, cliente 29, 31 e 32. Quando a gente tem essa condição dos valores nulos, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir os valores nulos pela média, ou substituir os valores nulos pela mediana. Aí não altera tanto o resultado. Quer dizer, não altera tanto não altera o resultado, porque a gente vai trabalhar com a média, né? Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer df_age, então ele vai lá na coluna de idade, fill_na, então quer dizer, onde não existe o valor, onde está o valor faltante, né? Not a number, df_age.min. Então ele vai substituir através desse método pela média os valores que estão faltantes. E aqui eu vou usar um inPlace igual a true. O que ele vai fazer? Ele vai substituir na base. Então quando a gente usa esse método inPlace igual a true, ele substitui os valores na base. Então os valores faltantes eles passam a pertencer à base, não fica só na memória. Então se a gente fizer isso aí, ele já fez a substituição. Vamos agora verificar se ele está lá. Então vou trocar aqui para df. Deixa eu até mudar isso aqui, que eu estava usando sempre como base de crédito, mas eu vou alterar agora para ficar mais fácil. Vou trabalhar tudo como df para poder ficar mais fácil depois de construir as nossas análises. Então ele já fez ali a substituição, né, df_age, fill_na. Vamos ver se fez a substituição, se ainda existe valores em branco. Pode ver que agora não existe mais. Então esses itens 28, 30 e 31, né, os índices, eles não tem mais, não aparecem mais nessa pesquisa que a gente fez. Então para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá na coluna cliente ID e verificar se o 29, o 31 e o 32 eles são nulos ou não, ou qual foi o valor que foi atribuído a eles, que foi exatamente da forma como a gente fez, né? Usou a média. Então só para a gente poder relembrar a média aqui do nosso dataframe, vamos lá no describe, para a idade ela está como 40.807559. Essa seria a média desse cara. Então quando a gente faz a substituição, lembrando que a gente está tratando primeiro os valores faltantes, né? Depois a gente pode trabalhar os inconsistentes. Poderia ter sido feito ao contrário, trabalhar os inconsistentes primeiro, para depois trabalhar os faltantes. Seria uma outra forma, né? Acho que teria até melhor, porque aí você tira os inconsistentes e só joga o valor exato da média. Então aqui, fazendo dessa maneira, a gente vai procurar lá e vai ver que ele fez exatamente isso, ó. Ele substituiu aqui pelo valor da média. Como que ele fez isso daqui? Ó? Ele pegou cliente ID igual a 29, seria a idade, e cliente ID 31 e cliente ID 32. Vamos fazer aqui a verificação de outra maneira, que seria dessa forma. Porque essa linha aqui ela pode ser feita dessa maneira, ó.
df.lock, df, cliente ID, .esim, né? Tá aqui esse valor e contém aqui dentro 29, 31 e 32, que seriam os clientes ID que a gente está buscando. A gente observa o quê? Que a idade foi colocada ali como 40.807559. Agora fazer o tratamento dos valores inconsistentes. Então a gente tratou ali os valores faltantes, vou tratar agora os valores inconsistentes. Então, como nós vimos que na idade tem idade negativa, vamos ver o índice para essas idades negativas. Então ele está trazendo ali o 15, o 21 e o 26. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vemos que tem 3 valores aqui que são idades negativas. Como são só 3 valores, o que é melhor fazer? É melhor pegar, apagar, né, esses registros aí com os valores negativos. Então aqui a gente vai usar o que? A gente vai criar um novo data frame que a gente vai chamar de df1. Vai ser df.drop, quer dizer dropar, nós vamos retirar de df, dentro do df, na coluna age de df, os valores que são menores do que 0. Não existe valor de idade negativo, né? E aí nós vamos buscar ali o df1. Então observa que agora ele apagou, então aqui aparece o que? 1997 linhas. Nós tínhamos 1900, aliás, nós tínhamos 2000 linhas, né? Ele apagou 3 ali e nós ficamos com 1997 linhas e 5 colunas. Vamos olhar o data frame para poder ver se existem ainda valores nulos. Pode ver que a cor até mudou, né? Quando ele estava com valor nulo, aparecia branco aqui em cima, no heatmap, né? A cor até mudou, porque agora não existe mais valor nulo. E vamos olhar os box plot para poder ver se aqueles valores negativos da idade ainda aparecem. Poder ver que ele não aparece mais. Então agora nós temos aqui os valores de idade exatamente correto como a gente queria que fosse. E vamos fazer também a distribuição dos pontos junto com o box plot. Então aqui os pontos estão localizados dentro dessa faixa, para quem paga e para quem não paga a dívida, né? O crédito, que é a análise de crédito que a gente está fazendo. O ideal é fazer os valores inconsistentes primeiro, para depois fazer os valores faltantes, porque aí a gente, com os valores inconsistentes sendo retirados, a gente vai ter uma média mais precisa, né? Senão teríamos que fazer novamente, substituindo pelo valor da média sem aqueles valores negativos. Mas aqui eu fiz como uma forma poder mostrar como tratam esses dois tipos de problema dentro do data frame.